A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos que nos acompanham aqui nessa rede social. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E nós estamos aqui nesta manhã de domingo para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Escola essa que é presidida pelo nosso pastor Sisaque Valadares. E eu estou aqui nesta manhã para ministrar a lição de número 8 desse trimestre que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Nós estamos estudando sobre relacionamentos em família, algo que é comum a todos nós. Nós nascemos, nós crescemos e nós vivemos em relacionamentos familiares. E esses relacionamentos, quando construídos com base cristã, eles proporcionam para nós um bem-estar maior, um convívio melhor. Já estudamos várias lições, como, por exemplo, quando a família age por conta própria. Nós vimos também a predileção, quando um pai tem predileção por um filho em detrimento ao outro. O ciúme, um mal que prejudica a família. Vimos também sobre ídolos na família. Estudamos sobre motim na família. Pais zelosos e filhos rebeldes. O relacionamento entre nora e sogra. E hoje nós estudaremos a importância da paternidade na vida dos filhos. Um tema muito importante que nós faremos menção nesta manhã com a graça de Deus. Eu quero te convidar para fechar os teus olhos, fazermos uma oração e darmos início nesta aula. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui em tua presença. Que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, guie-nos e nós abrimos o nosso coração nesta manhã para que o Senhor fale e nos dirija e nos ensine, Pai, através da tua palavra. Queremos ser melhores. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte, cada pessoa que está acessando esta rede social neste momento, está assistindo, Pai, esta aula da Escola Bíblica Dominical. Que a tua bênção esteja sobre cada um de nós neste momento. Amém, meus amados. Vamos dar início na lição de número 8. O tema é a importância da paternidade na vida dos filhos. O nosso texto áureo, ele se encontra em Efésios, no capítulo 6, versículo 4. Diz assim o texto áureo: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 4. A verdade prática, que é aquilo que nós trazemos de prática dessa lição para as nossas vidas. Quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Nós vamos ler nesta manhã, para tomarmos como parâmetro nesta aula, dois textos bíblicos que se encontram em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17 e o versículo 22. E lá no capítulo 8 de 1 Samuel também, versículos 1 ao 3. Diz assim, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 em diante. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava:
dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem, queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Amém, meus irmãos? Esta é a leitura bíblica que vai nos servir de referência. Então nós estudaremos nessa lição a história das famílias de dois sacerdotes, o sacerdote Eli e o sacerdote Samuel. Nós vamos ver que estes homens eram homens devotos ao Senhor, tiveram um ministério de evidência, de dedicação, porém seus filhos não os seguiram no mesmo caminho de fidelidade a Deus. Isso é uma grande tristeza para um pai. O nosso propósito aqui nesta manhã é que a partir dessas duas histórias bíblicas, hoje os pais, homens, reflitam a respeito das suas responsabilidades como pais cristãos quanto à paternidade segundo a Bíblia. Nós vamos ver aqui que há mandamento do Senhor para os homens quanto à criação dos seus filhos. Os objetivos da lição nesta manhã são os seguintes: em primeiro lugar, apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Em segundo lugar, apontar os tipos de paternidades que são prejudiciais para a família. E por último, destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Eu quero só compartilhar uma pequena informação trazida na revista do professor, escrita pelo pastor Elienay Cabral. O cuidado da família, em especial a educação dos filhos, exige muita dedicação, exige muito tempo, exige compromisso e exige responsabilidade. Por isso nós precisamos refletir e aprender a respeito desse tema. As escolhas de um pai, os seus exemplos pessoais e os tipos de relacionamento que formam com seus filhos podem trazer bons ou maus frutos. Vejam a importância e a relevância desse tema, irmãos. Nós vamos falar sobre relacionamento entre pai e filhos. O papel do pai na criação dos seus filhos segundo a Bíblia. Nós vamos ver o exemplo destes homens que, apesar de tementes a Deus, os seus filhos não seguiram seus exemplos. Na lição de número 6, nós vimos que há responsabilidade dos pais em educar os seus filhos e ensiná-los no caminho que eles devem andar. Mas também há responsabilidade dos filhos, a partir de uma determinada idade, fazerem as suas próprias escolhas em relação à sua vida com Deus. Então, para a gente iniciar aqui na introdução, nós focaremos nesta lição em duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente
permissiva do seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, os seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Irmãos, o papel de um pai na vida de um filho é de extrema importância. Eu tenho memórias do meu pai em 2 momentos. Meus pais se entregaram ao Senhor, eu era uma criança de 6 anos de idade. Antes do meu pai se entregar a Jesus, o meu pai era um alcoólatra. E a minha primeira memória do meu pai é do meu pai nos bares, é do meu pai dando para mim e para minha irmã um dedo de cachaça para que nós experimentássemos. Não era uma referência muito boa e muito interessante de um pai. Mas, depois da conversão, depois que eles encontraram a Cristo, eu com meus 6 anos de idade, passei a ter uma outra referência a respeito do meu pai. Aí eu vou me recordar do meu pai nas campanhas de oração que ele fazia em casa e também no monte, nas vigílias que ele fazia e quantas delas que eu fui. E eu pude ali aprender a me relacionar com Deus, a vivenciar experiências extraordinárias. Eu vou trazer à memória o meu pai como cooperador na igreja, como um diácono na igreja, sendo o primeiro a chegar para limpar o templo, para abrir o templo, sendo o último a sair para fechar o templo. Então são exemplos que ficam na memória de um filho. Eu tenho esses exemplos, essas 2 versões do meu pai. Se Jesus não tivesse nos encontrado a minha família, talvez a versão que eu tivesse do meu pai fosse uma versão muito triste de toda a minha infância. Mas graças à presença de Jesus nas nossas vidas, essa visão, ela mudou completamente. Minha família, eu cresci numa família depois de Jesus, uma família estável, uma família cristã, uma família com princípios cristãs, com um crescimento saudável na presença do Senhor. Então veja a importância da imagem que um pai traz para um filho. Um menino, quando ele é garoto, ele olha para o seu pai como se o seu pai fosse o seu herói. Ele vê no seu pai todo o seu sonho de força, de posicionamento, a depender da postura que o seu pai tem. Então nós vamos ver aqui esses casos em que, apesar dos pais serem homens de sucesso nos seus devidos ministérios, os seus filhos não os seguiram. E aí nós podemos falar, e nós vamos estudar um pouco sobre perfis, né, de pais, de paternidades. Talvez houve deficiência, talvez houve negligência, talvez faltou correção, e é isso que nós vamos ver aqui. E nós vamos nesta manhã desfrutar um pouco do ensino da palavra a respeito de um modelo adequado, segundo a Bíblia, para nós pais cristãos. Então, o primeiro tópico desta manhã, antes disso, a palavra-chave da nossa lição não poderia ser outra: paternidade. O primeiro tópico, nós vamos ver a paternidade dentro da família. Subtópico de número 1, a primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, no princípio da humanidade, conforme Deus constituiu, dentro da vontade de Deus, do agrado de Deus, no modelo previamente criado, instituído por Deus, a figura do pai, ela definia-se como o líder dentro do lar. Responsável esse por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher nesta primeira família, neste modelo
instituído na terra, era o de cuidar dos filhos da casa e ser a ajudadora de seu esposo. Irmãos, esse papel do pai e da mãe instituído na primeira família, talvez ele seja ou foi por anos e anos o modelo ideal de uma família judaico-cristã. O que nós vemos hoje é uma mudança, até por vários motivos, né? E não há crítica na mãe que precisa sair a trabalhar hoje, é uma realidade que nós vivemos nessa sociedade. Não há crítica em relação a essa necessidade de se dividir as responsabilidades de provisão dentro de uma casa. Porém, quando se é possível seguir este modelo, consegue-se entregar para cada um as responsabilidades inerentes ao perfil biológico que Deus incutiu em cada um. E então criar um lar estável. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal, ele passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Está aqui um erro que nós vamos ver. Tratar o ministério como prioridade em relação à família. Eli e Samuel, a despeito de terem uma vida ilibada diante de Deus e do povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. Subtópico de número 2, fala-nos a respeito da falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel, eles foram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal. Mas podemos ver muito claramente no caso de Eli, e podemos até imaginar que aconteceu algo parecido com Samuel, já que seus filhos também desobedeceram. E esse descuido em relação a essa autoridade no lar, a responsabilidade do pai, eu não estou falando de autoritarismo, estou falando da posição de autoridade dada por Deus ao homem como cabeça da casa. Essa posição de autoridade, quando ela é negligenciada, ou quando outras tarefas são colocadas como prioridade em relação a esta responsabilidade dada por Deus ao pai, então corre-se o risco de enfrentar diversos problemas na família no futuro. Foi isso que aconteceu com estes homens. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais, são uma bênção na igreja. Todo mundo olha e vê como modelo. E trazem até provisão financeira para suas famílias. Conseguem cuidar, alimentar, porém, falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. Vejam, irmãos, esses sacerdotes, nós falamos de Eli e de Samuel, 2 sacerdotes que tinham o respeito, né, de ministrar em Israel no tabernáculo. Porém, os seus filhos se tornaram enganosos perante toda a congregação de Israel. Talvez os seus pais não percebiam os problemas que já os seus filhos apresentavam na infância, na adolescência e na juventude. Talvez eles estivessem muito ocupados no seu ministério, no seu cuidado sacerdotal, e não observaram indícios de problemas, de rebeldia que os seus filhos apresentavam. Talvez eles negligenciavam esses indícios. Talvez fossem permissivos demais em relação a esses indícios. E aí ficam importantes lições e observações para nós em relação a esses indícios, a necessidade da autoridade, a necessidade de um acompanhamento de perto, de uma aproximação do pai em relação ao seu filho, para que haja essa harmonia, para que haja esse entendimento. Subtópico de número 3, nós vamos ver os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual
dos filhos. Irmãos, essa é uma responsabilidade. O filho é um presente de Deus. O filho é uma dádiva, o filho é uma bênção. Eu tenho 2 meninas que eu as amo, uma de 3 anos, uma de 8 anos. E pesa sobre as minhas costas, como pai, uma responsabilidade. E como um pai cristão, eu tenho consciência, de acordo com a Bíblia, que eu exerço um sacerdócio. Esse sacerdócio eu exerço na minha casa, em primeiro lugar. Se eu não tiver condições de exercer, ou se eu não fizer bem esse trabalho na minha casa, eu também não estou apto para exercer o meu ministério na igreja. Então isso é claro para mim. E isso tem que ficar claro para cada um de nós que somos pais. O primeiro compromisso que nós temos é de levar Deus, o Espírito Santo, para dentro da nossa casa. É de nós, como pais, sermos exemplos para os nossos filhos, mas não é um exemplo qualquer. É nós, como pais, como sacerdotes, dentro da nossa casa, imitarmos Paulo como ele imitou a Cristo, buscar sermos mais semelhantes possíveis com Cristo, para que nós possamos ser também exemplos corretos para os nossos filhos. Porque uma coisa é certa, o filho é tendencioso a imitar os seus pais. E se eu sou obediente à palavra de Deus, se eu cumpro esta palavra, se eu obedeço esta palavra, se eu sigo essas palavras, se no meu lar há respeito, se no meu lar há hierarquia respeitosa, não autoritária, mas há autoridade, há respeito, há reverência à palavra, há conduta cristã, então tudo facilita-se. Então o filho vai se espelhar num pai que é um modelo de um cristão, de um pai que é piedoso, de um pai que ora, de um pai que é reverente à palavra de Deus, de um pai que é respeitoso com a sua esposa, de um tratamento harmônico e amoroso dentro de um lar, de um pai que não provoca ira no seu filho, mas um pai que ama, que se relaciona com seu filho, que trata com carinho e com amor, mas que mantém a sua posição de autoridade. Essa necessidade, essa é a necessidade da sociedade hoje. Pais presentes. Por conta das demandas de trabalho e tudo o que vivemos, muitos pais praticamente não presenciam o crescimento de seus filhos. Saem para buscar provisão e dão a provisão à distância aos seus filhos. E alguns deles pensam que conseguirão entreter ou substituir a sua presença, dando aos seus filhos presentes, agrados. Nada disso substitui a presença de um pai no lar. Então, na vida da família, os pais são responsáveis por essa formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Aqui eu faço um adendo. Há situações extremas. Irmãos, sempre nós falamos aqui de forma geral, mas há exceções. Há situações em que um pai faleceu e a mãe assume a responsabilidade de dar sequência na criação dos filhos. E Deus dá graça para essa mãe fazer o papel de mãe e o papel de pai. Deus a abençoa para que ela eduque os filhos e Deus dá graça e complementa essa ausência paterna. Mas nós estamos aqui falando sobre um modelo ideal.
O pai cumprindo o seu papel, a mãe cumprindo o seu papel e os filhos assistindo e crescendo, olhando para esse modelo de amor, de harmonia, de respeito mútuo. Então, o pai cristão, ele é uma referência de segurança para os filhos, uma referência de equilíbrio. Enquanto eu vou lendo e falando a respeito dessa lição, é importante que você faça uma reflexão se você tem sido essa referência na sua casa. Se você tem sido uma referência de segurança para os seus filhos. Se os seus filhos se sentem seguros com a sua presença, porque há muitos lares em que muitos pais, quando estão presentes, trazem insegurança para a sua casa. Se você é uma referência de equilíbrio como cristão, porque a temperança é um fruto do Espírito. Então, se os teus filhos olham para você e veem uma pessoa desequilibrada, explosiva, você precisa de Deus na sua vida, você precisa se encher do Espírito Santo e matar o velho homem, deixar o Espírito Santo crescer na tua vida e se apresentar na sua vida e te tomar, para que você possa frutificar e os frutos do Espírito, e o fruto do Espírito possa ser visível na sua vida. Um cristão temente a Deus não pode ser desequilibrado, e os filhos observam isso, às vezes em silêncio, lá no cantinho, brincando com os brinquedos deles. Vocês acham que ele não percebe as discussões nas casas? Que eles não percebem a briga entre marido e mulher? Então um pai cristão tem que mostrar esse equilíbrio, controle das emoções e também um estabelecimento de prioridades para a vida. Um filho precisa aprender com seu pai que nem tudo na vida é sim, que nem tudo que ele quer ele pode ter. Um pai tem que preparar um filho, não bajulando o filho, dando tudo o que ele quer, fazendo o filho do centro do mundo. Ou fazendo com que o filho pense que o mundo gira em torno das suas vontades. Isso é um equívoco muito grande. Vai criar um moleque mimado, uma menina mimada, que não vai ter noção e vai apanhar da vida no futuro. Mas quando o pai obedece a esses princípios e estabelece prioridades, o não faz parte. O filho precisa entender que a vida é feita de sim, mas muitas vezes de não. Me desculpem. Então, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes Eli e Samuel, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. Olha o que aconteceu com os filhos deles, hein? Sintetizando esse primeiro tópico, a paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. Vamos para o segundo tópico. Tipos de paternidade extremista. Irmãos, tudo na Bíblia trata a respeito de equilíbrio. Tudo que foge de uma ordem de equilíbrio está desagradando a Deus, tanto para muito quanto para pouco. A palavra de Deus, em mais de uma oportunidade, fala: não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. Então nós temos que andar no centro da vontade de Deus. Vamos falar aqui sobre dois tipos de paternidade. A primeira delas é a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. É muito fácil fazer uma exigência dessa para uma criança, usando a força,
usando o grito, usando a ameaça. Irmãos, essa não é a maneira correta de educar um filho, e nem um princípio cristão de educação. Então, às vezes as pessoas confundem autoridade com autoritarismo. A autoridade, irmãos, não necessariamente precisa elevar-se a voz para demonstração de autoridade. Eu vou dar um exemplo para você de autoridade. Vem um caminhão na estrada, um caminhão carregado, um bitrem carregado, e ele vem a toda velocidade. Esse caminhão ele é imponente, ele pesa toneladas, ele tem muita força e força bruta. Ele tem a capacidade de arrastar paredes, muros, atropelar pessoas, carros. Mas lá na frente da estrada tem um posto policial. E tem um policial baixinho assim, ó, de 1,65 m. Ele está vestido, fardado, e lá na frente ele dá um sinal com a mão para o motorista de caminhão, e aquela máquina bruta, dirigida pelo seu motorista, ela para, desacelera e estaciona na beira da rodovia, por conta da autoridade de um policial. Sem fazer muito barulho, ele mostra autoridade. Então, nós temos que pedir como pais cristãos, que o Senhor nos dê a autoridade, para que nós nos posicionemos, e a mulher é extremamente fundamental para reforçar essa autoridade paterna. Se a esposa não respeita o marido, se não há esse respeito de esposa e marido dentro do lar, certamente as crianças vão observar que não há essa autoridade na figura paterna. Então isso precisa ser construído nessa relação marido e mulher. Isso precisa ficar visível para as crianças. É por isso que as esposas honram os seus maridos. E os maridos, de tal forma, também honram, amam e protegem a sua esposa. E nesta relação, onde esta hierarquia do lar, onde o pai, o homem é a cabeça, a mulher a adjuntora, que não está abaixo do homem, mas respeita essa autoridade dada por Deus ao homem. E o homem não desrespeita a mulher, porque Deus o colocou à cabeça, mas ele a ama, ele a protege e é capaz de dar a sua vida por ela. E nesta relação de amor, de união, de convívio, de entendimento, quando o filho observa isso, quando os filhos observam isso, então eles passam a ter respeito, e a autoridade do pai, a autoridade paterna, ela é elevada. Mas, obviamente que há pais que se aproveitam dessa força que tem para exercer o autoritarismo. E aí os filhos vão obedecer por quê? Por medo, por culpa, por remorso ou por rancor. Não é uma coisa verdadeira. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder os seus filhos, que se desviam, e infelizmente alguns nunca mais voltam à igreja, e consequentemente desviam-se da presença do Senhor. Pais que exigem dos filhos posições e situações que eles mesmos não são capazes ou não foram capazes na sua juventude de assumir. Não ouvem, não dialogam, não conversam, não entendem, não explicam os motivos. E os filhos tomam aquela ordem como uma ordem a ser obedecida por força, sem às vezes nem saber o motivo daquilo, sem ter resposta, sem ter diálogo. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz, Efésios capítulo 6, versículo 4, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A segunda paternidade extremista, ela é do outro lado. Nós falamos do autoritarismo e agora vamos falar da paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade de decidirem sobre o que quiserem. Não, filho, pode fazer o que você quiser. Eu te dou a liberdade. O fim dele será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo maternidade,
é um tipo de tolerância sem freio algum. Vai deixando a criança. E a criança, irmãos, por instinto, ela vai crescendo, buscando saber quais são os limites que ela pode chegar. Se o pai não colocar limite, se a mãe não colocar limite, ela vai excedendo isso. Daqui a pouco ela está dominando a casa. Daqui a pouco você vai ver o filho batendo no rosto da mãe, batendo no rosto do pai, derrubando as coisas pela casa. E aí os pais vão perdendo esse controle. E há muitos lares e muitas famílias assim hoje, criam as crianças como se ela fosse um deusinho dentro de casa. E aí depois começam a encontrar dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque as pessoas não querem uma criança mal educada dentro de suas casas. E aí dizem assim, não, se não cabe meu filho, então não cabe eu. Mas daí vai ver a criança, cospe nos outros, derruba tudo, pinta a parede, risca o carro. Se não coloca limite, se permite tudo, vai ter problema de relacionamento social e essa criança, quando crescer, vai dar problema. Então, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-lo como exemplo, mas só que ele não corrige quando eles cometem os erros. O filho precisa ser corrigido, irmãos. Precisa sentar com ele e explicar o que é, o que não é, o que deve, o que não deve e o porquê. Precisa ter diálogo. Os pais permissivos não aconselham seus filhos e depois eles vão se decepcionar com a complexidade da vida. O sábio Salomão adverte-nos, Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. O filho precisa ser corrigido de imediato, saber por que ele está sendo corrigido, entender o motivo, aonde que ele errou, para não errar mais. Os dois tipos de paternidade que nós vimos aqui são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável, produz então uma família infeliz. Não é isso que nós queremos, né, irmãos? Subtópico 3 do tópico 2, Eli criou filhos que se tornaram profanos. Oh, tristeza para um pai, principalmente para um pai cristão. Nós recebemos de Deus essa herança maravilhosa que são os filhos e convivemos com a responsabilidade pesada de ensiná-los, lembrando que nós somos falhos e mesmo tendo falhas, nós temos que pedir a Deus graça e direção para que nós possamos ensinar nossos filhos. Mas não existe uma receita pronta, irmãos. Porque cada filho tem uma personalidade diferente. Eu tenho 2 meninas, elas são totalmente diferentes. E às vezes a gente coloca uma receita só para criar personalidades diferentes. Talvez vai dar certo com uma, não vai dar certo com a outra. Nós temos que personalizar a forma de criação dos filhos e entendendo as particularidades. Não é fácil isso, diante da demanda que nós temos de trabalho, de compromissos, de responsabilidades. Mas é um exercício, Deus nos deu um presente. E a responsabilidade nossa como pai, como pais, é educá-los, é ensiná-los no caminho que eles devem andar, é apresentar Deus a eles, é inculcar na criança, como a palavra diz, como o Senhor ordenou aos judeus, aos israelitas, inculcar na criança, desde cedo, falar quando eles forem dormir, quando eles estiverem sentados na mesa, quando eles se levantarem, amarrar nas suas mãos o escrito para que eles olhem e leem sempre que eles estiverem andando, em qualquer momento eles precisam saber qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus, quem é Deus, o que Deus fez, o que Deus vai fazer, o que Deus pode fazer, eles precisam saber a respeito de Deus. Então o texto bíblico diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Essa palavra significa algo como sem proveito, imprestável, inútil. Imagina um filho de um sacerdote sendo considerado como, ou 2 filhos, não era nenhum, 2, sendo considerados como inúteis, imprestáveis. Que tristeza. Pode também significar pervertidos. Os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que eles não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel, tornar-se um pai relapso com a família.
é um modelo de fracasso dentro do lar. E a Bíblia é fantástica por causa disso. Ela apresenta homens que tiveram atitudes, situações, momentos maravilhosos, mas ela não esconde de nós os fracassos que estes homens tiveram em áreas das suas vidas. Eu vejo como um exemplo a ser seguido Noé. Noé, diante de todas as dificuldades, ele não tinha aprovação da sociedade. Ele não teve um ministério profícuo em relação à sociedade. Ninguém acreditava na sua mensagem. Ninguém se converteu com a sua mensagem. Mas a sua família acreditou na sua mensagem. Ele construiu a arca e a sua família entrou na arca. A tua responsabilidade como pai, como mãe, a minha responsabilidade como pai, como mãe, a primeira delas é colocar a nossa família na arca. Faça de tudo para que a sua família esteja na arca. Porque se você for muito bom para os outros, e as pessoas olharem e falarem, que ministério maravilhoso que esse homem teve, que este pastor teve, que esse obreiro teve, que essa mulher teve. Mas quando você deitar no teu travesseiro, você olhar para os teus filhos, a tua família e disser, puxa vida, eles não estão na presença de Deus. Isso vai ser muito triste. Então, preste bastante atenção nisso. Lute com todas as tuas forças e dedique-se para que a tua família entre na arca. Sintetizando este tópico, a paternidade autoritária e a permissiva são prejudiciais à família. E vamos aqui para o último tópico, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Eles foram primeiro omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Agora vocês imaginam um homem dedicado ao ministério por mais de 40 anos. Tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos. Esses 2 filhos conviveram com seu pai se dedicando ao ministério por mais de 40 anos. Eles estavam acompanhando, eles sabiam qual era o procedimento sacerdotal. Mas a palavra de Deus diz que eles não conheciam o Senhor. Não é que eles não conheciam, não tinham ouvido a palavra de Deus. Não é que talvez eles não tenham decorado determinados textos da palavra de Deus. Não é que eles não estavam presentes nas reuniões ou nos cultos. Mas apesar de estarem acompanhando todo esse cenário sacerdotal, afinal de contas, depois eles assumiram o ministério sacerdotal do seu pai. Eles estavam presentes, mas não tinham relacionamento com Deus. Estavam presentes, mas não conheciam a Deus profundamente. Que tristeza para um pai. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Os seus filhos não tinham nenhuma disciplina. E quando eles assumiram o papel de juízes, nesse aspecto, talvez Samuel tivesse observado que eles não estavam aptos para o sacerdócio. E passou a eles a responsabilidade de serem juízes. Mas eles se tornaram avarentos e profanos. Quando ele foi confrontado, Samuel foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, porque alguém foi falar, seu filho está fazendo errado. Tem pais, quando ouve alguém falar que os seus filhos estão fazendo errado, ele fica bronqueado com quem falou. Ao invés de procurar observar, de entender se isso procede, de ter uma conversa amorosa com o filho, ele não quer que ninguém fale dos seus filhos. Eles acham que seus filhos são perfeitos. Irmãos, ninguém é perfeito. Às vezes a gente conhece os nossos filhos perante as nossas faces. Mas quando eles saem, quando eles estão lá na escola, quando eles se juntam com os amigos, com as amigas, quando eles estão lá na rua, aí o procedimento passa a ser outro. E nós precisamos ter cuidado com isso. Então, quando ele foi confrontado, ele percebeu que todo Israel rejeitava seus filhos e sentiu-se também rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas, preste atenção nisso, meu irmão. A ordem das coisas começa com o ministério, primeiro a igreja, depois família, está errada. Primeiro família, depois ministério e igreja. A tua primeira responsabilidade como pai é a tua casa. Então a prioridade dos obreiros cristãos, antes do ministério, nós estamos falando de prioridade.
começa com a sua própria casa. Olha o que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo destacou que para alguém que deseje o episcopado, entre outros princípios, deve governar bem a sua própria casa e ter os seus filhos em sujeição. Então o exemplo começa dentro de casa. Se isso realmente acontecer dentro de casa, aí está apto para exercer o ministério. Mas se não tem domínio da sua própria casa, então não está apto para exercer o ministério. Então é preciso ensinar a disciplina para os seus filhos. Mas para ensinar a disciplina tem que estar presente. Ninguém ensina disciplina pelo telefone, por WhatsApp, por mensagem, por videoconferência, não, irmãos. É a presença do pai na casa para ensinar através de exemplo, de palavra, a disciplina aos seus filhos. Sem a presença dos pais, não há disciplina familiar. Subtópico 2. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que estes sacerdotes exercessem autoridade em casa, os seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis, propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja na atualidade exerçam a sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida, principalmente da própria família. Irmãos, jamais vamos deixar essa responsabilidade como pais, de ensinar os nossos filhos. Você ama seu filho, eu amo as minhas filhas. Eu quero ver minhas filhas bem na presença do Senhor, mas eu tenho uma responsabilidade nesse sentido. Eu não posso abrir mão da minha responsabilidade. Ela é mais importante do que até mesmo o dinheiro que eu trago para minha casa. Ela é mais importante do que outras coisas que eu possa desejar. Ver os meus filhos salvos na presença do Senhor é o maior bem que eu posso ter e que o maior legado que eu posso deixar. É os meus filhos na presença do Senhor. Esse é o maior legado que eu posso deixar. O nosso pastor, o pastor Isaac, sempre fala a esse respeito. Muito mais do que uma herança financeira, um bem, um imóvel, alguma coisa que você possa deixar para os seus filhos, está um legado que você possa deixar dentro deles. A herança eles vão brigar por elas depois. Mas o legado que estiver dentro deles, nunca mais ninguém vai tirar enquanto eles viverem. Então, faça de tudo na sua vida para que você deixe um legado dentro dos seus filhos. E o último tópico, tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, os seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, são adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, se rebelam e não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação. Irmãos, há um peso muito grande na família de obreiros, principalmente de pastores, em relação à sua família. Imagine um filho de pastor que cresce na igreja e ele ouve pelos corredores da igreja alguns membros da igreja criticarem de forma áspera, às vezes muito errada, feia, ouvir criticarem o seu pai, e eles começam a crescer com aquela aversão à igreja, eles começam a perceber que as falhas humanas
elas existem no meio da igreja e começam a criar uma aversão. Esse é um problema muito sério. A pressão que às vezes se exerce sobre a família do pastor, dos obreiros que estão à frente de trabalhos. Nesses mais de 30 anos que eu estou na presença do Senhor, eu vi famílias de pastor, filhos de pastores, que se desviaram, que cresceram talvez com uma imposição dos seus pais ou uma expectativa que eu também acredito ser errada, porque filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho. Isso depende de uma chamada, de uma vocação divina. Mas se ele é obrigado a seguir um modelo, talvez de forma forçada, isso não soe natural quando chega o momento dele exercer o seu ministério. Quando o pastor exerce uma punição mais severa aos seus filhos, em detrição dos outros jovens da igreja, para demonstrar um cuidado com as ovelhas, e demonstrar que ele também pune os seus filhos, ele também entra numa situação às vezes equivocada, de colocar um peso sobre a costa das crianças, dos jovens, dos seus filhos, que eles não podem suportar talvez naquele momento. Então eu imagino quão difícil é para um pastor de igreja, para alguém que está na frente de um trabalho, equilibrar essa relação da sua família de forma pública no meio da igreja. E nós temos que orar pelos nossos pastores, orar pela família dos nossos pastores, amar a família dos nossos pastores, para que eles estejam e cresçam. E eu quero até abrir um adendo aqui, que eu estou há cerca de 3 anos nesse ministério, e eu vejo como um exemplo a família do nosso pastor, seus 2 filhos, né, e homens hoje, né, que trabalham na obra com dedicação, com reverência, e observo o cuidado e o zelo que o pastor Sisak tem, e a forma correta como ele conduz os seus filhos, e os seus filhos com devoção na obra são um exemplo. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu vivenciei e pude ver casos em que os filhos não seguiram esse mesmo caminho. E isso é muito triste para um pai que está na frente de uma obra, não conseguir conduzir a sua própria família. Que nós possamos orar pelos nossos pastores e pelos nossos líderes, para que Deus dê graça. E que nós não venhamos ser pesados a eles, especialmente nesse sentido em relação às suas famílias. Porque suas famílias são filhos como os nossos filhos, que sofrem ali uma pressão maior por serem filhos de pastores, etc. Então que nós possamos amá-los e conviver em harmonia, para que eles possam realmente crescer e, se chamados por Deus para o ministério, dar sequência no ministério. Mas se tiverem outra vocação, também que eles possam escolher a sua vocação e seguir felizes as suas vidas, temendo a Deus. Então, concluindo esse último tópico, todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. E a conclusão da nossa lição de hoje: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos filhos. Assim nós terminamos a lição de hoje. Eu espero que você tenha um domingo abençoado com a sua família, que Deus possa te abençoar. Hoje à noite nós te esperamos no culto da família às 18h30. Venha cultuar a Deus, venha com a sua família, convide mais alguém. Vamos aqui oferecer um culto a Deus de adoração, e eu tenho certeza que serão momentos especiais na presença do Senhor. Para nós encerrarmos, gostaria que você fechasse os teus olhos e nós vamos agradecer a Deus por esses momentos. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço.
Muito obrigado por esses momentos que estivemos aqui na Tua presença, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, da responsabilidade que temos como pais. Que o Senhor possa nos instruir, nos capacitar e que possamos ser exemplo na nossa casa. Que nós possamos cumprir os Teus mandamentos, Pai. E seguindo eles, Pai, nós possamos ser felizes. Meu Deus, abençoe cada irmão, cada irmã, cada família que está aí assistindo essa escola bíblica. Que eles tenham um domingo abençoado na Tua presença. E à noite estaremos aqui na Tua presença mais uma vez para Te honrar, Te glorificar, porque só Tu é digno de toda a honra, de toda adoração, de todo louvor para todo sempre. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Amém. Deus abençoe vocês.